Bom, os irmãos todos devem já estar com as suas devidas lousas, né, na mão, imagino eu, né? Isso eu imagino. Vocês já viram que hoje eu estou no mundo do pensamento, né? Eu estou vivendo em Yetzirah, né? Vocês viram a abertura lá com o Asi Schwartz, né? Então, o Shabat é um dia abençoado. Sempre lembrando a todos que o que agrada ao Eterno é respeitar seus Shabbatot e honrar pai e mãe, né? Então, isso agrada. Então, nós temos que fazer, principalmente no dia de sábado. Então, hoje é um dia para os pais estudarem com seus filhos, né? Caminharem com seus filhos, e os filhos darem toda a atenção aos pais, né? Inclusive, o Eluf Capitão Leite, ele foi estar com seus pais, sua mãe lá, né? Então vamos analisar a lousa, né? Todos vocês já estão com a lousa? Deixa eu ver aí, quem já está com a lousa aí, dá um hands up, né? O mestre Hendrix entrou ali, né? Quem já está com a lousa, dá um thumbs up, né? Então, por que o livro de Bereshit ele é tão importante? Porque nossos sábios dizem que quem se masteriza em Bereshit já tem um advantage point, né? um posicionamento competitivo em sua vida superior ao... Eu não estou conseguindo ler, meu óculos já não é árabe. A Rosaura já está, né? Meu óculos já não... Para eu enxergar ali eu tenho que usar binóculo. Tá? Então... Bereshit traz para nós praticamente todas, eu diria todas, né? Todas as alternativas de relacionamento, de conexões que nós teremos ao longo de nossa caminhada. Todas. Tá? Personagens, situações, momentos históricos, né? Tá? A gente já viu que em Bereshit tem um ciclo, né? Assim que se repete. Então, quem se masteriza em Bereshit rapidamente identifica uma situação na vida profana. Tá? Então, é por isso que Bereshit é o primeiro livro. Tá? Por quê? Porque se a gente se masteriza em Bereshit, a Parnassá está mais próximo, a prosperidade está mais próxima. E nós, no workshop, né, do Shabbat anterior, né, nós vimos que, do ponto de vista da Kabbalah, Parnassá não é dinheiro. Né? Prosperidade não é dinheiro. Tem os 5 grupos que estão estudando entre si, né, visões, né, advantage points, né, disso que nós chamamos de Parnassá. Disso que foi traduzido por prosperidade, né? Ok? Prosperidade. Mas que depois foi distorcido, né? Distorcido pelos evangélicos, né? Como dinheiro, né? Como dinheiro. Então, o pastor americano, né? Que chega na sua igreja lá, né, em Cadillac, ostenta Rolex de ouro, anéis de diamante, né, roupas, ternos de seda caros, etc. Esse é um bom pastor. Esse é um bom pastor, porque ele tem acesso à prosperidade, ao que é chamado de valores financeiros. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo fala que todo mal vem do dinheiro, ele não diz isso lá. Tá? A igreja, ela suprime uma palavra aí. O apóstolo Paulo diz que todo mal começa da idolatria ao dinheiro. Então, a idolatria é o princípio de todo mal. Tá? Qualquer que seja a idolatria. Tá? É o princípio de todo mal. Então, quando nós estudamos Bereshit, quando nós introspectamos o primeiro livro do Humash, assim chamado Bereshit, Gênesis, né, do Pentateuco, nós damos um longo passo
em direção ao conjunto maior de Parnassá, que é o que os irmãos estudaram no workshop lá da loja no sábado, né? As 5 palavras, e que nós teremos o ritual completo, né, da Parnassá Shelemah no dia 22 de fevereiro. Tá? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque nós temos, né, uma visão ampla desse conceito de Bereshit e Parnassá. Né? Tá? Então, vamos primeiro entender como é que nasce, né? Como é que nós nascemos, qual é o nosso nascimento, né? Porque nós imaginamos que a gente nasce do ventre da nossa mãe, né? Isso é o que a gente imagina. Mas nós não nascemos do ventre da mãe. Nós nascemos da mente do Criador. Nós nascemos da mente do essência, tá? Essence, né? Do essência, do Ensof, tá? Então, em algum momento, que não é momento de relógio, né? Em algum momento da consciência divina, ele resolveu, então, criar. Os nossos sábios vão dizer que ele resolveu se externalizar, tá? Para ele se conhecer melhor. Tá? Então, como é que nós, seres humanos, nós nos externalizamos para sermos melhores? Através da arte, né? Vocês viram agora o Asis Schwartz cantando, né? Através das artes, através dos sistemas políticos, nós nos externalizamos para o próximo. Tá? Então toda a questão do livro de Bereshit está focado no próximo. Tá? Por quê? Porque na mente do divino, na mente do Ensof, né? Nós somos o seu próximo. Tá? Então, esse próximo, né? Para ele acontecer, é necessário toda uma mecânica universica, né? Toda uma mecânica criacional para que esse próximo possa ocorrer. Tá? Então nós vamos ver no livro de Shemot, o livro que nós vamos entrar em duas ou três parashiot, né? Que ele fala: construa um templo para mim e eu habitarei Betorhem. Eu habitarei no meio de vós. Tá? Então, qual é o objetivo do tabernáculo? Né? É o nosso tabernáculo. É a gente se construir para poder receber a presença divina. Tá? Então, esse é todo Bereshit está nisso daí. Tá? Agora, a gente acaba não conseguindo, né, construir nada para o sagrado habitar. Né? A gente acaba querendo que os nossos desejos habitem em nós e não os propósitos do divino, né? Então, dentro do livro de Bereshit, nós temos que consertar aqui, né? Saiu um erro, não é Todot, né? Eu vou botar Toledot, né? Tá? Toledot, tá? Na hora que eu fiz, saiu errado e o Eluf também passou batido, né? Mas tudo bem. Tá? Então, essas são as 3 grandes parashiot que os irmãos, ao longo dessa semana, vocês vão ter que revisar tudo, né? Com a família, de preferência com a família, explicando para os filhos, né? Por exemplo, a irmã Áurea, ela diz que não consegue ter diálogo com a família. Pô, pega a lousa e estuda com a família, sabe? Aí lá a mãe dela, pai dela, sei lá o que é dela, chega, não, porque eu sou evangélico. Então me explica isso aqui. Me explica Bereshit 37. Vamos fazer o estudo de Bereshit 37, tá? Aí o evangélico vai ver que ele é semi-analfabeto, né? Espiritualmente ele é totalmente analfabeto, né? Tá? Então, é assim que a gente faz, né? O cabalista, ele leva a verdade da Kabbalah, da revelação divina, não por palavras, mas por atos, né? Qual é o seu ato? Ensinar. Pega a lousa e ensina, tá? Então, nós temos essas 3 parashiot
que são muito importantes. Primeiro nós temos a Parashá de Bereshit em si, né? Então Bereshit vai definir conceitos muito sérios, tá? Os conceitos de dias, de Ion, tá? Que é o mais, são os conceitos mais profundos que tem no livro, conceitos de Ion. Então o que eu quero que os irmãos façam com a família? Lá tem os Ions, né? Então, no princípio era Tohu, Vavohu, Terrum, né? No princípio era abismo, era escuridão, era entropia pura, era desordem, né? Era o afastamento completo do sagrado. Então, esse é o princípio, tá? Esse é o princípio, tá? Esse é o princípio. Esse é o princípio. Então, o irmão vai ou a irmã, né? Ou o casal, né? A família, né? Vai sentar e dizer, pô, como é que foi o nosso princípio, né? Como é que foi o nosso princípio antes de nós começarmos a estudar o livro da Lei Sagrada, antes de a gente ter o livro da Lei Sagrada como pedra angular da nossa vida, né? Ou assim chamada os estudos de Shabbatot da Torá, né? Qual era o abismo, qual era a escuridão, qual era a entropia que havia na nossa vida, tá? Coloca 3 no papel, né? Sempre 3, né? 3 consensos, né? Cada um individualmente, né? O casal, os filhos, né? Como é que era, né? Depois houve o primeiro dia, né? Então o Eterno ele vai falar Erie Or, né? Faça-se luz, né? Tá? Então qual foi a primeira luz, né? Ao longo desse ano de estudo, né? De vocês, ao longo do estudo do livro, né? Que nós já estamos terminando o livro, né? O Sefer Bereshit. Qual foi essa luz que apareceu, né? Que luz foi essa que apareceu? Esse Erie Or, né? Então houve realmente um Erie Or na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, houve. Tá? Aí depois, né? Terra, faça animais selvagens, faça animais passíveis de pastagens, né? Águas produzam peixes, né? Então, qual foi o dia em que vocês viram que vocês estavam plantando com semente, né? Qual foi o dia que a família se tornou uma Etz Chaim, né? Se tornou uma árvore da vida? Isso é muito importante, né? Porque quando a gente pega esse mundo, né? Esse mundo, a periferia social, vamos assim dizer, né? Essa gente vai para o trabalho, volta, né? Se esconde na sua comunidade, etc. E não planta árvores, e não produz árvores com frutos e sementes, né? Por quê? Porque é importante nós entendermos que o Eterno vai dizer frutificai e multiplicai. Então primeiro a gente tem que se frutificar, né? Então, qual foi esse on do dia da família de vocês, né? Que vocês entenderam que vocês estavam realmente plantando, gerando, né? Frutos com sementes, né? Então esse é um outro estudo, né? Uma outra discussão para vocês terem, tá? E obviamente, né? Que nós vamos chegar lá no Sextion, né? Que é a nossa própria criação, né? Então se pergunte, né? Qual foi o dia, né? Que vocês adentraram, se tornaram Ben Adam, né? Se tornaram filho de Adam, né? Porque normalmente, como é que nós somos? Nós somos homem e mulher, né? Então quando a gente pega o sistema educacional atual, a criancinha lá com 4, 5, 6, 7 anos de idade já está estudando fatores sexuais, né? Uns negócios assim, né? Desse sistema educacional petralista, né? Então,
nós não levamos as nossas crianças a terem a noção que elas têm que ser Ben Adam, né? Por que elas têm que ser Ben Adam? Né? Porque é em Ben Adam, né? Quer dizer, o filho é traduzido como filho do homem, mas está errado. A tradução não é filho do homem, é filho de Adam mesmo, né? Porque Adam é esse que está aqui em cima, tá? O homem é aquele que está lá, Ish é aquele que está lá. Adam é esse que está aqui, tá? A tradução está errada. Quando Rabi Yeshua, ele fala o que dizem sobre o filho do homem, ele não diz o que dizem sobre o filho do homem, ele diz o que dizem sobre Ben Adam, tá? Sobre Ben Adam. Por quê? Porque ele, Rabi Yeshua, ele estava aqui, né? Tá? Eu estou no Pai, e o Pai está em mim, mas o Pai é muito maior do que eu. Tá? É isso que ele diz. Então, é importante vocês revisarem essas três parashiot, né? Bereshit, Vaierá, né? Mostrou-se, né? Mostrou-se lá para Avram Avinu, né? Os três Anashim, né? Que se apresentam a ele, né? E Toledot, gerações, né? Tá? Porque esse é o primeiro fluxo que o Eterno busca em ver em nós, tá? Se nós entendemos esse propósito dele, qual é o propósito do Eterno para todos nós? Melhores gerações. Melhores gerações. Esse é o propósito. Por quê? Porque nós temos que ser construtores do Tikkun Olam, da reconstrução. O Eterno, ele não terminou a construção, ele deixou a construção para que nós terminássemos, né? Então, eu dou sempre esse exemplo, né? Que lá naqueles países da África, né? Os americanos, eles fazem muita doação, né? De tijolos, de material de construção, né? Portas, janelas, etc., né? E descem lá os cargueiros levando, né? E a comunidade vai construir a casa, né? Vira aquele monte de favela, né? Porque não tem projeto, né? Tá? Mas não importa, o material que os americanos doam para os africanos é o mesmo material que eles usam na América, né? Lá sai Park Avenue e lá sai avenida nenhuma, mas, tá? Então o Eterno, ele nos deu, né? Toda a instrumentalidade para que a gente termine essa construção. E isso termina com essa palavra, Toledot, melhores gerações. Gerações. O livro de Bereshit vai falar de gerações. Gerações de Adam, gerações de Noa, gerações de Tera, gerações de Shem, gerações de Avram Avinu, gerações de Tzrak, gerações de Yaakov, né? Vai falar de gerações. Então, esse é o primeiro estudo, a primeira nuvem, né? Que vocês devem buscar, né? Como é que eu identifiquei essa Or, essa luz, esse Or, que está logo no início? Como é que eu identifiquei esse primeiro relacionamento com o sagrado, essa primeira experiência que eu tive? Tá? E que gerações é essa que eu estou trazendo para o mundo de Hashem, tá? Isso é muito importante nós entendermos, tá? Aí tem um outro nível de estudo, né? Do livro de Bereshit, que é esse nível de tentar entender como as leis do universo estão em nós. As leis do universo não estão no Ish e Ishar. As leis do universo estão em Ben Adam. Estão em Ben Adam. Foram feitas para dirigir o Filho do Homem, o filho do Eterno, Ben Adam. Adam, aquele que ele tinha na mente. Aqui é o Aleph, né? Tá? Então, o Aleph, essa primeira emissão, né? Essa primeira emissão de sopro, de som, né? Tá? Traz todas as leis dentro dela. Aqui estão a lei da gravidade,
eletromagnetismo, os operadores matemáticos. Aqui tá toda a ciência, tá toda a ciência. E ao longo da nossa caminhada, esse Ben Adam, ele vai, né, desvendando o Aleph. Tá? Então, para efeitos do História Calamitatum, nós estamos há 5.780 anos desvendando mistérios da lei. Tá? Então, Noah, por exemplo, ele desvendou um mistério extraordinário. Ele desvendou o mistério de como flutuar, né? Como fazer um barco, toda a técnica de você conseguir tornar o barco passível, né, de flutuar, né, com toda a natureza, né? Porque não chovia na Terra, né? O vapor saía de dentro da Terra, e tem a raquia, né, que era essa atmosfera densa e líquida que desceu, né? Ela desceu sobre a Terra. Então, todo esse nosso caminho aqui, né, é conhecer a lei, as leis que regem o universo, leis que nós não podemos mudar, mas que nós podemos, através dela, melhor acessar ao Eterno. Então nós vamos chegar ao Eterno através do conhecimento das leis que estão em Aleph. Tá? E isso, obviamente, vai trazer para dentro da ciência mais moderna o conceito de espaço e o conceito de tempo. É muito interessante, né, irmãos? Porque a governança, ela é extraordinária, né? Ela não chegou e já disse, vocês têm que arrumar um jeito aí de criar o Wi-Fi, porque a revelação divina, a próxima comunicação com o mundo de Yetzirah será via tecnologia. Tá? Ela não fez isso. Ela lá no século XVIII, né, 1700, ela começou a trazer para a Terra espíritos de sabedoria. Isaac Newton, Leibniz, né? Desenvolveram primeiro o quê? Os operadores matemáticos. E sem operadores matemáticos, nós não teríamos condições de chegar à bomba atômica. Tá? Porque a diferencial integral que o Henrique Fermi usou lá em 1945, tá? Era a mesma diferencial integral de Isaac Newton de 1745. Tá? Mas em um espaço de tempo relativamente curto. Nós tivemos, então, esse caminhamento de entendimento de espaço-tempo. Né? O homem, ele não operava em espaço-tempo. O mundo era o mundo do Mediterrâneo. Havia realmente um mundo na China, no Japão, na Índia, mas era um mundo até o século XVI que não era explorado. Né? O mundo era ainda aquele mundo romano, né? Em volta do Mediterrâneo, né? Tá? Ampulheta, né? Tá? Para vocês terem uma ideia, né? A ciência romana, ela era totalmente limitada porque eles usavam números que davam dificuldade para eles se desenvolverem cientificamente. Né? Vai somar 47 em algarismos romanos com 232. Vê quantos pauzinhos vocês têm que colocar lá, não é verdade? Então, tudo isso, né, estão dentro do Ben Adam. Então, Ben Adam, o conceito de homem, né, não de homem, lá, homem, ish, né, mas o conceito desse Adam que está na mente divina, uma coisa que nós não podemos nos afastar em nenhum momento. Tá? Eu sou Ben Adam. Tá? Agora, como é que eu chego, como é que eu me torno Ben Adam? Se eu caminho em direção a Aleph, tá? Porque todos os mistérios e todos os segredos da criação estão em Aleph, estão nas leis. Então, o cabalista, ele é um cientista. O cabalista, ele tem que ser o que no passado eram os alquimistas, né?
ele tem que entender de química, de física, de matemática, ele tem que entender de tudo. Tá? Por isso que o segundo grau na maçonaria ele é tão difícil, né? Porque de repente descarrega em cima de uma pessoa sem base, né? Vamos assim dizer, com educação petralha, em cima de um petralista, você tem que descarregar trivium e quadrivium, coisas básicas, né? Geometria, astronomia, música, né? Essas coisas, né? E o irmão não está preparado para isso. Por quê? Porque nesses últimos 20 anos no Brasil, se ensinou menino de 7 anos e menina de 9 anos a fazer boquete 69. Mas não ensinou geometria descritiva. Geometria descritiva, meu primeiro emprego foi de instrutor, né? De geometria descritiva. Primeiro no curso baiense e depois lá na PUC. Eu era, assim, logo que eu entrei, com 6 meses, já era professor assistente de geometria descritiva. Quando eu me torno professor assistente, todo orgulhoso, eu nunca vou me esquecer disso. Eu peguei aquele ônibus de estrada de ferro, Gávea Estrada de Ferro, voltei para casa todo orgulhoso. E disse para minha mãe, puxa, olha só, tão rapidamente eu me tornei professor assistente de geometria descritiva. Na semana seguinte, quando eu ia dar a primeira aula, acabaram com a matéria, não tinha mais. Eu me tornei professor assistente do que não existia. Ou seja, ok, eu acabei sendo recolocado em uma outra área de ciência. Mas geometria descritiva é fundamental para você poder entender hoje como as naves espaciais voam, etc. Né? É fundamental. Aí acabou, não tem mais isso, né? Aí pegaram toda a educação brasileira e transformaram em múltipla escolha. Tá? Então, a educação brasileira se tornou uma lotérica, né? Dependendo do número, você acerta ou erra. Tá? A pessoa não está preocupada mais em aprender. A pessoa está preocupada em responder a pergunta que vai cair. Tá? Porque o objetivo não é ser um engenheiro, é ter um diploma de engenheiro. Porque com diploma de engenheiro, você pode conseguir um emprego na prefeitura de engenheiro, fazer um rolo lá com o empreiteiro e ficar rico. Entendeu? Então, nós cabalistas não aceitamos esse ama eles, esse mundo profano. Nós não aceitamos. Nós estudamos profundamente como a gente estuda, porque a gente sabe que nós temos que conhecer Aleph. Tudo que está em Aleph. É claro que nós não vamos conhecer tudo que está em Aleph, né? Mas nós podemos conhecer bastante coisa, né? Tá? E uma dessas, né, quer dizer, que está pendurado no Ben Adam, né, são essas 3 questões aqui, questões básicas, né? Tempo e espaço. Então, tempo e espaço é uma coisa que caracterizou o judeu do milênio, vamos assim dizer, né? Tá? Albert Einstein é mais conhecido que Avraham Avinu, não é verdade? Albert Einstein é tão conhecido como Jesus Cristo, né? Albert Einstein. Por quê? Albert Einstein foi o primeiro que pensou nisso daqui, né? Espaço-tempo. Porque lá a física de Newton, né? O observador, tadinho dele, ele está fixo, né? Tá? Então um automóvel se movimentando em relação a um observador, né? Sai de São Paulo às 9 da manhã, a 100 km por hora. Em que quilômetro da Dutra ele estará às 9h32? Né? Problema típico do antigo terceiro científico. Agora não tem mais científico, né? Tá? Antigamente tinha. Eu fiz científico. Mas no meu colégio também tinha clássico, né? Então normalmente as moças faziam clássico e os homens faziam científico. Então, quando aquela Damares, né, colocou aquele negócio, né, homem azul e mulher rosa, né, na minha época não era isso, não. Na minha época, o homem era científico e mulher era clássico. Tá? Então, isso aqui são questões que estão dentro da Torá. Dentro da Torá. E a outra questão é essa questão de Miquetes, tempo de fim. Quer dizer, toda obra tem uma data de inauguração. Você não pode começar uma obra sem data de inauguração. Tá? Por quê? O que se começa sem data de inauguração?
assentamento do MST, né? Isso aí invade lá e vê que bicho dá, tá? Isso não é uma obra, tá? Isso é uma desobra, né? Tá? Então, essa questão do Miquetes, ela é muito importante, essa questão tempos do fim, né? Tá? Então, existe um tempo de fim. E no História Calamitato, existe 7 íons, tá? A serem cumpridos, para que o homem ele consiga se tornar Ben-Adam. Então, por quê? Porque Mashiach não é quem é o que é. E o que é Mashiach? É o Ben-Adam. Tá? Vocês imaginem, irmãos, por um momento, né? Assim como disse a música do Asi Schwartz ainda há pouco. Né? Imagina por um momento, tá? Que nesse exato momento, todo o Brasil estivesse estudando como nós estamos estudando, como nós estudamos. Imagina que Brasil seria esse, né? Vocês já imaginaram? Respondam aí. Eu preciso de binóculo para ver. Eu vou trazer mais para perto de mim, né? Trazer mais para perto aqui de mim. Eu e o Eluf Capitão Leite, realmente, somos os velhinhos, né? Ah, agora eu consigo ler, tá? Baruch Hashem por isso. Então, responda aí. Vocês imaginem, por um momento, que todos os Shabbatot, todos os sábados, o Brasil inteiro estudasse como nós estudamos. Que Brasil seria esse? Tá? Então, isso é muito importante, né? Essa questão tempo, espaço e Miquetes. Tá? Espaço ele é importante e tempo é importante porque para mudar a minha consciência, né, para eu sair dessa consciência divina, tá, me tornar um Ish, mas manter a consciência divina em mim e me tornar um Ben-Adam, eu preciso de tempo para mudança de consciência. Tá? Então, por exemplo, a Lúcia subiu aqui há 2 semanas atrás. Então ela disse, assim não tá bom. Tá? Ok. Ela foi. Aí nós montamos lá um plano de trabalho. Eu, Roche, Eluf, Mestre André. Aí ela ontem subiu aqui e disse, poxa, agora está ótimo. Tá? Então ela mudou a consciência dela. Para ela mudar a consciência dela, o que eu precisei? Eu precisei de tempo e espaço. Eu tive que mudar layout, isso demorou tempo, então veio um irmão na segunda, outro na quinta, outro na sexta. Nós precisamos de tempo. Tá? Então, para nós mudarmos a nossa consciência, né? Para nós sairmos da consciência divina e construirmos um Mishkan, para que a própria consciência habite em nós precisamos de tempo e nós precisamos de espaço. Tá? Então, quando nós desperdiçamos tempo e espaço, nós estamos desperdiçando o que há de mais sagrado na consciência divina, que é o tempo e o espaço que a consciência divina nos deu para nós nos tornarmos Ben-Adam. Tá? Tá? Ok? Vocês entenderam? Senão a gente continua a ser Ish e Shah. Se a gente não tem esse estudo, a gente continua sendo Ish e Shah. Eu mato, ele me mata, eu mato ele mata o outro. Todo mundo continua, né, a ser do jeito que é. Então, os irmãos aí, né, eu vivo nesse país, dos 70 anos de vida meu, eu vivi 25 anos fora, né? Então, eu vivi muito mais aqui do que fora, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, né? O Reino Unido, né, pega as instruções do Chief Rabbeinu, né, do nosso Lord Sachs, né? Pô, ele termina a instrução e ele dá 3 perguntas para as famílias discutirem. Ele exercita o Ben-Adam em cima de cada... mas foi na Inglaterra, né, que apareceu esse negócio, todo mundo é gay na Inglaterra, homem casa com homem, lá tem o cantor lá, o Elton John, aquilo é uma vergonha, a rainha deu até o título de Sir para ele. Ok.
Ok, é um ponto, tá? É um ponto. Mas da Inglaterra saem as grandes mudanças de consciência do planeta, por quê? Porque eles pensam isso daqui. Tá? Onde é que nasceu Adam Smith? Onde é que nasceu Isaac Newton? Né? Onde é que nasceu o radar? Onde é que, pô, é tudo da mente anglo-saxônica, que os anglo-saxões buscam isso daqui. Tá? Okay? Então, dentro de tempo, espaço e Mashiach, que é Ben Adam, que somos nós, né? Tá? Existem 3 situações muito importantes para nós considerarmos. Né? Meu caminho, onde estamos e onde chegaremos. Isso, as famílias, os irmãos, têm que fazer esse exercício ao longo desse Parnassah Hanukkah. Tem que fazer. Tá? Porque se você não tem a menor ideia de qual é o seu caminho, o caminho que você está trilhando, onde você está e onde você quer chegar, não adianta estudar nada, tá? Porque você está zerado na vida. Tá? Você é exatamente isso aí, que é essa periferia social, né? Tá? Por exemplo, o senhorzinho, né? O gari que limpa ali perto do shopping, né? Ele vive assim uma vida tranquila, né? Porque qual é a responsabilidade de passar vassoura na rua? Segurar a vassoura. Né? Se está mais limpa ou menos limpa, ninguém sabe, né? Mas você passa de manhã, ele está sentado assim, né? Tem uma árvore grande, uma árvore até bonita, uma árvore grande que tem aquela jardineira com concreto direitinho embaixo. Quando eu passo de manhã, assim, por volta antes das 9, e está sentado ali, encostado na árvore, fumando. Fumando, está cantando, ele tem um celular, né? Olha a vida dele ali, né? Aí quando eu volto, né, às vezes 11h30, por aí ele já não está mais ali, ele já está sentado na árvore do jardim lá em cima, da pracinha lá em cima. Tá? Então, qual é a vida dele? É exatamente a vida primitiva do homem. O homem no início era exatamente assim. Uns saíam para caçar, os mais fortes, e os mais idosos ficavam ali na porta da caverna, esperando um resto de caça, né? Tá? Dizem que os homens pré-históricos não alimentavam os velhos para eles morrerem logo. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito. Eu acho que honrar pai e mãe é uma coisa que sempre teve dentro do homem, tá? Então isso aqui é um exercício que vocês vão ter que fazer ao longo desses 8 dias do exercício da Hanukkah, tá? E aí estão as parashiotes, né, que a Torá nos dá para a gente analisar a nossa vida. Isso é uma coisa belíssima, né? Coisa belíssima. Quando a gente vê, né, a história do povo judeu, né, perseguido, maltratado, expulso, né? Puta, a humanidade fez com o povo judeu literalmente o que o Dr. Label-Wolf ele fala, né? Nos colocaram no meat mill, né? Quer dizer, naquele moedor de carne, né? Tá? E quanto mais nós éramos moídos, né? Mais sagrado nós ficávamos, né? É um negócio impressionante isso, tá? Por quê? Porque eles entenderam lá, desde Moshe Rabbeinu, né? Eles entenderam há 3.500 anos atrás que a Torá não é para salvar a alma. A Torá é para me salvar aqui e agora, para que o Eterno possa vir habitar em mim. Porque nada que está no universo desaparece. Irmãos, vocês acham que o Enzof iria bolar um homem aqui dentro, na cabeça dele, um Adam, né? Aqui dentro. Assim, ó, se não fizer o que eu mandar, vai queimar no fogo do inferno. Vocês já acham que dentro dessa mente que criou galáxias, criou toda a ciência,
tudo está aí criado para a gente descobrir, está tudo criado para a gente desvendar o Aleph, né? Vocês acreditam que ele ia criar lago de fogo e enxofre para fazer que a gente sofra? Nós sofremos porque nós resolvemos sofrer. Porque a gente resolve, por exemplo, por que os pais têm problema com os filhos de droga e etc. Porque eles não cuidaram da Toledot, da própria família. Tá? Então, outro dia, descendo, né? Ali tem uma senhora que agora ela ficou viúva. Ela tem uma filha até bonita, tá? Ela é veterinária, né? Ela é veterinária. Aí o motorista de praça falou: pô, professor, o senhor viu? Eu disse: não, o que eu tinha que ver? Eu disse: professor, a senhora está muito chateada, porque a filha vai casar com uma moça. Então, uma moça bonita dessa, né? Isso aí, então, tá vendo só? Ela passou a vida fazendo o quê? Perguntei para ele. Ela passou a vida enchendo o nosso saco aqui, que aluguel, que ela é dona das construções ali. Era aluguel, uma pessoa má, uma pessoa perversa. O cara foi descrevendo o que era mulher, né? E vocês não vão imaginar o que aconteceu, né? Isso foi de manhã, né? Quando eu fui. Aí quando eu voltei, eu parei na Swift para comprar um saco de tilápia, né? Aí eu tô na fila, né? Quando eu olho para trás, quem tá? Tá a mulher atrás de mim. Olha só, como é que pode agora? Eu levei maior susto quando eu vi a mulher, tá? Então, ela passou a vida enchendo o saco de todo mundo. Então, ela não tinha filhos para ela. O importante era o aluguel que ela recebia, tá? Então, ela focou no aluguel, não focou nos seus filhos. Tá? Tão simples quanto isso. Tá? Então, a filha, tá? Quer dizer, não arrumou um homem para abraçar, abraçou uma mulher. Tá? Então, ela não cuidou do Toledot, quer dizer, ela ali, inclusive o Rosh, né? Ele pode até confirmar isso se ele ainda estiver assistindo. O Rosh foi lá, né? Queria alugar, né? Um dos salões dela para nós fazermos lá um canto nosso e tudo. Aí a mulher pediu um valor enorme, né? O Rosh falou: mas isso não vale. Não, aqui quem diz que vale sou eu. É boca dura a mulher também. Tá? Então, se você está tendo problema lá com seus filhos, o problema é teu. Você que não cuidou do Toledot. Tá? Não adianta ir lá no padre e dizer: padre, meu filho está nas drogas, vamos rezar que Maria tira ele da rua. Não tira. Esquece isso daí. Você muda, você tem que chamar o filho e dizer: você está nas drogas por minha culpa, tá? Porque eu só trabalhava, eu não vinha para casa, eu dei mau exemplo porque eu chegava bêbado em casa, você e tua mãe ficavam em casa sozinhos no final de semana e eu ia lá para o pancadão do Corinthians, todo tatuado com bandeira na mão. Por isso que você está aí assim agora, a culpa é minha. Tá? Então eu quero que você, como drogado, me ajude a mudar. Porque eu mudando, eu vou poder mudar você. Tá? Isso é muito difícil, né? Tá? Mas é verdade. Tá? Os judeus fazem isso muito bem. O trabalho dos rabinos é extraordinário nessa área. Tá? Não existe tal coisa como rabino, ora por mim. Meu filho está na droga, ora aí. Era a coisa que mais me irritava, era aquele mestre batista. Tá? Ora, Bi, vê um salmo aí, pô, de forma chula, falando do Telerim como se fosse piada de Walt Disney, você entendeu? Revista Caras, puta, aquilo me deixava nervoso, tá? Então, para tudo isso tem Parashiot. Então, nós temos que entender essas influências que estão em Benada. Pela parte de cima, nós temos Noa, nós temos o justo. Né? O que eu estou fazendo hoje para blindar a minha família? Que atitudes de justo que eu estou tomando? Lembre-se, gente, justo não é o que o Eterno quer que você seja. O Eterno quer que você seja um servo, um shamash. Ele não quer que você seja um oved, né? Um servo que trabalha por dinheiro, e nem tampouco que você seja só
um Sadok. Não. Ele quer que você seja um servo, que você tenha prazer em servir. Que foi o que eu senti no Roche na segunda-feira, o que eu senti no Eluf Capitão Leite na quinta-feira, o mestre André ontem, né? Puxa vida, como o mestre André, ele tem prazer em servir. É um negócio impressionante isso. Você entendeu? É isso que o Eterno quer de nós. Tá? Ok, mas o primeiro exemplo que ele dá é assim, ó. Você nunca terá prazer em servir se você não for primeiro um Sadok, um justo. Tá? Okay? Então, você tem que saber que é importante servir. Ah, eu não gosto de servir. Aprenda. Tá? Então, por exemplo, eu nunca vou me esquecer desse lance. Gente, eu estava em uma reunião realmente importante em Londres. Nós estamos tratando de um assunto realmente importante, que acabou se tornando isso que é aí hoje, né? Exploração do petróleo do Ártico e tudo, né? Em volta da mesa só tinha um homem e uma mulher. Aí o head, né, do Exploration, né, o head vira para ela e fala assim: dá para você servir café para gente? 1988 para 89, setembro de 88. Aí ela, né, holandesa, bonitinha, linda ela. A holandesa fala assim: why me, sir? E ele fala: porque você é a única mulher na mesa. A mulher foi rebaixada a carpet, né? A tapete, né? Por quê? Qual era a função dele ali? Ele, como head, ele deveria ter se levantado para servir. Aí ia aparecer os primeiros puxa-sacos da história, né? Não, doutor, deixa que vou eu. Não, doutor, pelo amor de Deus, não sei o que, não é verdade? Tá? Ninguém teve a iniciativa, mas a iniciativa tem que vir do justo, do Roche, né? Eu nunca vou esquecer, tá? Então, o prazer em servir é fundamental, tá? Então, se seu filho, por exemplo, estou dando muito exemplo de filho, né? Se seu filho, por exemplo, não gosta de fazer a cama dele, ó, você agora, essa semana, você vai fazer a sua cama e a cama do seu irmão. Na semana que vem, o seu irmão faz a dele e a sua. Então vocês vão começar a servir um ao outro. Tá? Vocês vão começar a servir. Tá? Aprender a servir, isso é muito importante. Então eu vi isso essa semana, né? Como os irmãos, eles têm prazer, gosto, né? Em servir. Baruch Hashem por isso. Tá? Lerá, né? Sabe? Nós temos que saber sair e chegar. Tá? Onde é que eu estou? Pô, aqui eu não posso ficar, gente. Desse jeito como minha vida está, não pode continuar. Eu tenho que mudar a situação. Ah, eu vou de joelho até a Aparecida. Não vai resolver. Ah, eu vou arrumar uma cruz de 50 quilos. Não vai resolver. O que vai resolver? Você parar e pensar. Você entender o Aleph. Você entender as forças, a ciência que está por detrás do seu desastre, como pessoa, como profissional, né? Tá? Isso é muito importante. Né? Depois, a Paraxá de Haire Sara, né? Puxa vida, né? A gente entendeu o que é tempo de vida e dias de vida, né? Tudo isso que eu estou falando é para vocês, ao longo da semana, estudarem com as famílias, tá? Eu posso até, ao longo da semana, ó, essa bula, vocês estudem isso, eu posso até ajudar. Mas, lembre-se, eu não vou viver a vida de ninguém. Né? Isso aqui é muito importante, a Ereçara. Tempos de vida e dias de vida. Gente, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que chega no final da vida e não fez nada, foi funcionário público a vida inteira, reclamou a vida inteira do trabalho, reclamou a vida inteira da repartição pública e agora vai até morrer reclamar da aposentadoria. Quem conhece uma peça como essa, bota aqui. Rabi, eu conheço um cidadão assim. Você entendeu? Olha só que vida o cara tem. Não tem vida nenhuma. Tá? Esse não vai ter retorno para a consciência. Esse vai direto para a terra, né? Pro Haaretz, né? E meta, né? Nós temos que ter uma meta, tá? Meu filho vai ser um militar,
tá? Militar. Meu filho vai para a academia militar. Sabe? Não, meu filho não vai ser igual o pai dele, que não deu para nada. Tá? Agora, se o pai não deu para nada, ele já não era nada, por que você foi fazer filho com ele? Tá? Tá? Então, isso é muito comum, né? As mulheres, né? Uma época que eu abri oráculo, né? A mulher chegava e dizia, aquela coisa, aquilo não vale nada. Eu falei, pô, mas não vale nada, você fez um monte de filho com ele. Você entendeu? Dormia com o que não vale nada? Não, ele vale sim, ele tem valor. Você é responsável por trazer à tona o valor dele. Tá? Você é a meta dele. Tá? Porque não é ele que está aqui dizendo que você não vale nada. Então você é a meta dele. Você tem que usar toda essa energia destrutiva para reconstruí-lo. Reconstrua teu marido. Tá? Okay? É muito mais fácil, né, você mudar de mulher e mudar de homem, né, do que você reconstruir tua mulher e reconstruir teu marido. Né? Então, é a meta. Né? Tá? Meu filho não gosta de estudar. Tá? Eu me lembro, né, assim, no primeiro ano de INSPER, né, a Júlia ainda ali, 16 para 17 anos de idade, né, tendo dificuldade com cálculo diferencial e integral, ela me trouxe uma prova que ela tinha tirado 0. Eu olhei para a prova e tirei 0 também. Né? Eu falei, que vergonha, que barbaridade. Puta, eu fiz modelos dinâmicos, com modelagem em planos N, né? Puxa, não me lembro mais disso, né? Aí o que eu fiz? Tá? Eu não fui estudar, porque não ia dar tempo de eu estudar para depois ensinar ela. Eu fui na mãe. Eu fui aqui na meta, né? Eu fui na mãe, eu disse, ó, eu não consigo. Tá? Então, eu lamentei a minha ignorância, né? Eu lamentei. Gostaria muito de poder me lembrar, né, de todos aqueles truques, né, de álgebra linear, né? Eu me lembrava do teorema de Las Prairies, né? Isso eu me lembrava, né? Que você deriva, né? Aí você consegue achar o limite derivando, né? Aí eu entrei no Google, né? Peguei aquela tabela de derivada, mas isso não ia adiantar a vida dela, tá? Porque eu nunca... Aqui em casa nós nunca estudamos para fazer prova. A gente sempre estudou para saber tudo que nós fazemos aqui. Tá? E essa foi a cultura que eu passei para ela. Então eu fui na mãe, né? Que nem sabe o que é cálculo diferencial integral. Mas ela tem o entendimento da mulher. Ela é binar. Eu sou Horma, eu sou puro pensar. Ela é binar. O que ela fez? Pô, peraí. Começou a ligar para as amigas. Até uma judia, Antônia, pô, uma judia fora de série. Ela falou assim, olha, minha filha lá na fundação também teve essa dificuldade. E tem um professor particular da USP, campeão. Ele tem uma casa em Pinheiros, assim. Passou a régua na Sarinha aqui. É Sara, filha dela. Na Sarinha. Aí eu fui ser um operador, tá? Literalmente, né? Levava, ela tinha aula e voltava. Né? Passou, sem dependência nem nada, nota 10. Hoje, dentro do trabalho dela, ela é considerada uma matematician. Tá? Interessante. E ela começou de onde? Do zero absoluto. Tá? Lá com 16, 17 anos de idade. Nunca mais parou de estudar cálculo diferencial integral, se interessar por ciência. Bacana isso. Por quê? Porque nós temos essa base. Então, aí o filho tem um problema. Vocês estão vendo? Toledot está ligado à meta. Tá? E Toledot está ligado à mente do Ish. Tá? Que você quer que seja Adam. Tá? Olha lá. Está vendo a ligação? Tá? Meu filho não dá para isso. Meu filho é burro como o pai. Sabe? Essa ignorância dele é da família do pai. Porque se ele tivesse puxado a minha família, todo mundo é rápido do pensar. Quem já não teve essa experiência? Tá? Quem já não teve essa experiência do filho trazer uma dificuldade? Você está matando o Toledo. Você está matando a sua próxima geração. Tá? Por quê?
Se o filho está com aquela dificuldade, a culpa é minha. Ao longo dos estudos dela, eu não acompanhei o desenvolvimento da matemática dela. A culpa é minha. Você tem que chamar na responsa, né? Não tem essa expressão? Chama na responsa, então. Isso está aqui, tá? Isso é muito importante, tá? Então, aí nós vamos ter essas parashiotes, né? Para estudar e fechar o nosso ciclo, né? Da Torá desse ano, né? E partiu, né? Quer dizer, uma vez que eu tenho a meta definida, eu tenho a meta, eu sei aonde eu quero chegar, aonde a minha família deve chegar, o que meu filho deve estudar, eu tenho a meta, sabe? Então eu vou partir. Mas eu não vou sair fazendo, entende, gente? Eu não vou simplesmente, eu preciso mudar de cidade, o primeiro ônibus que passar eu pego. Aí na primeira estação que eu sair, eu digo, Senhor, o Senhor é que me trouxe até aqui. Não, não foi Ele que te levou até lá. O Eterno vai te levar para o lugar que você raciocinar com Ele, que você descobriu o Aleph com Ele. Tá? Okay? Muito bem. Tá? Então isso daqui vai definir o meu caminho, né? E enviou. Então eu decido como eu devo partir nessa semana agora, nesse estudo, nessa dedicação. São 8 dias de dedicação, em um período joia, porque é um período que a maioria está de férias, tem feriado no meio, né? Quer dizer, dá para a pessoa estudar, desvendar seus Alephs. Tá? Eu nem sei como é que é o plural de Aleph. Será que é Alephot? Né? Pode ser. Tá vendo? Me incomodou isso agora. Ok? Então, e partiu e enviou. Aí depois, isso está dentro de tempo. Isso está dentro dessa variável tempo. Irmãos, tempo é um espírito. Tempo é espírito. Tá? Tempo não é relógio. Tá? E relógio não marca tempo. Relógio marca a posição do Sol. Tá? E o Sol é para governar o dia. O que é para governar o dia? É o momento que eu tenho que estar alerta. Gregorei, alerta. Eu tenho que estar alerta durante o dia. E à noite eu tenho que descansar. Aí ontem a Lúcia falou, puxa, você faz uma coisa há tantos anos que eu recriminava, mas agora eu sei que você está certo. Porque o padre falou lá na igreja. Tá? Isso, ok. O que é o que o padre falou? O padre disse que o certo de dormir é a gente dormir assim, tipo 10 horas da noite, e acordar com o sol. Porque a gente tem que acordar com o sol. A gente não pode dormir até meio-dia, muito embora aqui em casa nunca ninguém fez isso, né? Eu digo, mas é porque está escrito, vaere, varebokel, né? E fez-se tarde e fez-se manhã. Então qual é o ciclo da nossa vida? O ciclo da nossa vida é escureceu, eu descanso o espírito. Amanhece, gregorei. Por isso que tem o galo. Olha o galão aqui. Olha o galão aqui. Olha lá. Por isso que nós temos o galo aqui. Olha o galo. O galo. O que representa o galo? O que é o galo, né? O galo é aquele que nos alerta quanto ao despertar. Obviamente que hoje em dia não é mais isso, né? Porque a gente não consegue nem mais ver a estrela, né? De tanta poluição. Tá? Mas o galo, né? Existe o galo, pau, né? Assim que desperta. E o que é o galo? O galo é o profeta, o galo é o estudo da Torá, né? O galo, né? é o profeta, é o Navi, né? Tá? O galo é o Navi. Então esse é o nosso galo. Nós temos um galo aqui para mostrar exatamente isso, né? Vai ele, vai bokel, né? Então isso está dentro de tempo. O tempo é um espírito. Como é que eu estou usando o meu tempo? Eu estou gerando dias de vida, eu estou somente no taxímetro, passando o tempo de vida. Tá? Aí tem o funcionário público. Alguém conheceu algum funcionário público? Ó, aqui, o Anderson Rodrigues colocou, Rabi.
O avô da minha esposa trabalhou desde a mocidade até a velhice como servidor público na UFBA, aqui em João Pessoa. Tá? Tem uma aposentadoria considerável, mas nunca se deu por satisfeito e vive reclamando e lamentando todos os dias. É exatamente isso. Você entendeu? Coisa triste, né? É triste, né? Sabe? Ok, ele não vai ser jogado no fogo do inferno, mas a consciência dele não será replicada. A consciência dele vai se juntar à consciência da terra, tá? Do pó vieste ao pó voltarás, né? Da forma quântica de que fosses adensado, essa forma quântica retorna, porque os mestres cabalistas, né? Assim, ali por volta os cabalistas assim do 10º século, né, antes de Irabi, né, tipo 1200, né, na época do primeiro templo, né, os cabalistas da época de Shlomo Amelach, né, tá? Os cabalistas dessa época, eles tinham que responder uma pergunta que todo mundo fazia. Pô, eu pego essa pedra que é consagrada pelo divino. Ou seja, o sacerdote foi lá e consagrou a pedra para fazer altar, né? Para poder levar para outras cidades para terem holocaustos. Né? Consagrou a pedra. Eu jogo uma pedra divina para cima, ela cai igualzinho uma pedra que não está consagrada. Então, para que eu tenho que vir aqui consagrar a pedra? Ó, um raciocínio, né? O que incomodava os cabalistas daquela época, né? Eles tinham que dar uma resposta para a lei da gravidade, mas eles não tinham ainda, né, o conhecimento de Newton, né? Sir Isaac Newton. Então precisava ainda de 2.700 anos para Newton aparecer na história aí de Ben Adam, né? Então qual era a resposta que eles davam? Eles diziam assim: não, vem cá, da onde vem o material que está na Terra? O material que está na Terra vem da Terra, então tem que voltar para a Terra. Lá, os aristotélicos, né? Aí já no ano 600 a.C., Aristóteles, né? A física aristotélica é a física do lugar natural. A pedra cai porque o lugar natural dela é na Terra, o fogo sobe porque o lugar natural do fogo é o Sol. Tá? Essa era uma explicação, né? Tá? Mas não importa, o que importa é que eles buscavam explicações. Tá? Lá, de forma grega ainda, né? Tá? Eles foram até dizer, ó, existe uma coisa chamada átomo, né? Que é uma unidade, que eu vou picando a pedra, né? Eu vou moendo a pedra, até ela ficar uma farinha, mas a farinha é do mesmo material do que a pedra grande. Então, se eu pegar ainda, conseguir pegar um grão dessa farinha e moer mais ainda, vai continuar. Então tem que ter uma coisa fundamental lá embaixo, um átomo, né? Quer dizer, aquilo que é indivisível. Tá? Existe um indivisível. Tá? Então, isso é que a gente tem que estudar ao longo do tempo. Tá? Pelo outro lado, nós temos a questão do espaço, né? Aonde estamos e aonde a gente quer chegar. Não existe prosperidade sem mudar de lugar. Tá? Por isso que Avram, saia da terra, abandona a tua parentela e não olha mais para trás para a casa de teu pai. Você entendeu? Então, a gente tem que mudar de lugar. Por quê? Porque é impossível, é matematicamente inviável você continuar a fazer o que sempre fez e ter um resultado diferente do que você tinha. Isso é impossível. Se você faz o que sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve. Óbvio, entendeu? Então, nós precisamos de mudar. Então, mudar o layout, né? Mudar a composição das coisas, né? Pô, né? Mudar a roupa. Não, eu não vou mais vestir isso daí, né? Tem a música, né, que era do Simonal, né? Vestir azul, minha sorte então mudou, não foi? Teve uma música dessa, vocês não sabem, mas teve. Vestir azul e minha sorte então mudou, tá?
ok? Mas o que ele fez para mudar o estado de sorte dele? Mudou a roupa. Tá? Então, isso é muito importante nós entendemos. E isso está também ligado a Miquete, tempos do fim. Todos nós vamos chegar a uma construção final. Todos nós vamos chegar a Ben Adam. Só que somente 144 mil chegarão, né? Ok, não é? 144 mil de impressão digital. Só 144 mil consciências vão estar habitando aonde o Eterno poderá habitar dentro, né? Que é o Betorrem, né? Mas hoje o que diz os cabalistas? Nós somos 600 mil almas, né? Nesse planeta. Mas tem 9 bilhões, é sim. Porque tem gente que não tem ligação nenhuma com a mente do Eterno, é só terra que está nele. Ele é só terra, é igual o cachorro, é igual o camelo, né? É igual o cachorro, o camelo. Mas todo homem e toda mulher não é a imagem e pensamento do Eterno? De jeito nenhum. Isso está errado. Todos eles nascem com o potencial de. Por isso que nós dizemos, nós somos livres de dogmas para buscar o Eterno. Tá? Nós somos livres de para. Tá? Então, agora eu pergunto a vocês estão vendo lá, né? O nosso Ishi, o nosso Ishá, né? Se eu tiro essa ligação aqui, ó. Se eu tiro essa ligação aqui, tirei a ligação. Tirei a ligação. Aqui. Tirei a ligação. Pronto. Já não tem mais contato. Ele é um Ish? Sim. Ele é um Ishá? Sim. Ele é homem, ele é mulher? Sim. Mas ele é um Ben Adam? Não, ele não é um Ben Adam. Aí Rabi Yeshua vai perguntar, o que dizem que Ben Adam é? Quer dizer, o que dizem que o filho do homem é? Aí eles dizem, é um profeta, João que voltou, Elias que ressuscitou, não é verdade? O que ele está querendo? Por que Rabi Yeshua ele é capaz de fazer isso? Porque ele era conectado, 100% conectado com o Eterno. Ele era, Hillel foi, Baal Shem Tov foi, Moshe Rabbeinu, o Papa João Paulo II foi, pessoas conectadas, tá? Então esses são Ben Adam. Então a gente pode fazer a pergunta, o que dizem que João Paulo II foi? Você pode fazer essa pergunta para qualquer um. Você pode chegar em Tel Aviv e perguntar a um rabino na rua, tá? O que vocês acham que João Paulo II foi? Ele vai dizer um justo. Ele foi uma pessoa que fez um trabalho extraordinário na Europa, né? Derrubou aquele muro de Berlim lá, né? Foi um cara, né? Quer dizer, ele foi o quê? Um macabeu. Está dentro desse período. Ele foi um macabeu. Tá? Ele ali, né? Ele com poucos, né? Ele conseguiu fazer a cabeça dos soviéticos, né? Solzhenitsyn na época, né? Também conseguiu fazer a cabeça do Reagan, né? Que o Reagan era um camarada meio doidão, né? Tá? Conseguiu unir essas forças e derrubou o muro, tá? Então, todos vão dizer, isso é unânime, né? Se você pergunta, por exemplo, quem foi? Chega aí, né? Chega para qualquer pastor aí, né? Porque pastor, igreja evangélica odeia os espíritas, né? Coisa do demônio, do diabo. Mas pergunta para qualquer pastor, quem foi Chico Xavier? Bom homem de Deus. Entendeu? Então por quê? Porque ele foi um Ben Adam. Porque ele estava conectado. Agora, como é que o homem está? O homem está desconectado. O homem recebeu a coroa, ele recebeu um iPhone 11 Plus, aquele que tem as 3 lentezinhas assim, que eu vejo o anúncio lá no shopping, tá? Mas não tirou da caixa. Ele nem levantou aquela caixinha da Apple, ele deixou lá dentro. Você entendeu?
Por quê? Porque ele prefere viver no Shabat, já virado do pancadão de sexta, já sentado em uma feijoada, ouvindo pagode e se embebedando com 51. Tá? Ele não... Imagina se o Brasil estudasse no Shabat como nós estudamos. Que país seria esse? Pô, nós temos 1/3 da água potável do planeta, 1/3 do sol agriculturável do mundo, 1/3 de toda a terra agriculturável do planeta. Nós temos reservas marítimas, né, de peixes e petróleo extraordinário. Nós temos 1/3 das reservas de urânio do planeta. Tá? Nós temos aí 1/3 de toda biodiversidade do planeta. Nós temos 1/3 de todos os recursos do planeta. E somos miseráveis, vivemos na miséria. Por quê? Porque o brasileiro, ele optou por amanhecer sábado mal dormido do pancadão e dedicar o seu sábado à mesa da feijoada, com pagode e cachaça 51. Tá? Ok, aqui em São Paulo é feijoada, né? De porco. No Nordeste é bode, né? Miúdos de bode, né? Miúdos de porco, sarapatel, né? Buchada de bode e sarapatel. Olha só, essa foi a opção. Então o homem resolveu desconectar. Então nós temos 9 bilhões, mas são 9 bilhões de literalmente terráqueos. Tá? Eles nasceram de uma ligação esperma-óvulo, tá? Igual o cachorro, o camelo, o zebedeu, você entendeu? Tá? Então, mas não é isso que a igreja diz. Claro que a igreja não vai dizer isso, né? Tá? Ele não vai dizer isso. Tá? Inclusive, essa madrugada, né, entrou um vídeo, né, de um repórter, né? Ele sempre me manda, não só para mim, né? Ele manda para mim. Eu nunca pedi para ele me enviar. Eu não sei como é que ele me descobriu, mas ele manda, né? Falando lá, né, do tal do padre, né, em Roma, né, que era chefe lá de um seminário lá, né, seminário, mas que tem criança, né. Então ele abusou de 30 crianças pequenas, né, e essas 30 crianças pequenas agora estão com AIDS, porque ele é infectado com HIV. Então, para não ser preso pela polícia romana, né, polícia lá da Itália, ele fugiu para o Vaticano, né? Aí o Papa deu abrigo para ele e ninguém sabe onde ele está. Agora tem 30 famílias que estão com seus filhos com HIV. Aí eu pergunto para vocês, tá? O pai e a mãe não sabia que algo errado ocorria na escola? Sabia. Claro que sabia. O comportamento da criança muda. A criança, ela fica não só com medo do padre, ela fica com medo de tudo. Você entendeu? É igual cachorro, né? Que o dono, né, educa no chicote, né? Quando o cara faz assim na coleira, ele já... Mesma coisa. Mas por quê? O pai não, e a mãe não cuidaram do toledote. Já está lá no colégio, é problema do colégio. Tá? Colégio que resolva. Tá? Então agora está aí, problema sério que está acontecendo. Esse jornalista, né, Corriere della Sierra, né, estava revoltado com isso daí. Estão querendo fazer um movimento, né, ir até o Vaticano arrancar, né. Então eu respondi em português a minha famosa frase, né? Tudo é possível do argentino cretino, tá? Tudo é possível. Então, nós não podemos, irmãos, perder essa conexão jamais. Essa conexão é o único medo que tinha da vida mera. Tá? O único medo. Senhor, nunca tire de mim, sobre mim, o teu espírito. Tá? Então, aqui representa ali da vida média. Todos nós podemos ser um da vida média. Todos nós temos esse potencial. Tá? E aí, essas são as parashiot. Com relação a espaço, vocês veem que espaço está ligado a enviou
e também habitou. Tá? E onde chegaremos está ligado aonde habitou e aproximou-se. A gente sente quando a gente está se aproximando da meta, quando a gente está se aproximando de uma situação melhor na nossa vida. A gente sente, pô, está melhorando. Pô, vai ele e varebóquio, né? Então, o que diz o Midrash, né? Como é que eu posso descobrir, Rabino, se já clareou? Aí um vai dizer, quando eu já consigo ver a diferença entre um jumentinho e um cachorro. O outro vai dizer, quando eu consigo ver a diferença entre um homem e uma árvore. Aí o outro vai dizer, o rabino maior, né, isso está no Pirkei Avot, né? O Zaken vai dizer, né, o que? Ele vai dizer, quando a gente já consegue identificar a face de um inimigo. O que é a face de um inimigo? De um desejo que me prendia em lugares que me atrasavam a minha vida. Isso está dentro da nossa parnassá também. Tá? Então, assim, né, se nós fizermos esse estudo metodológico essa semana, a gente não vai chegar na parnassá, mas nós já vamos conseguir partir em direção a essa prosperidade, ao nosso ritual até 22 de fevereiro. Né? Vai ser um ritual fechado, obviamente, né? Vai ser um ritual só para a loja. Né? Os irmãos do GEA não poderão participar dessa vez, né? Então será só para a loja. Mas é assim, né? Porque nós decidimos que seria aberto somente o ritual de Yom Kippur, Rosh Hashanah.